Abra sua Bíblia em Gênesis 23 e nós vamos então falar sobre esse texto hoje, Gênesis 23. Nós começamos na semana passada a estudar esse texto, Gênesis 23. E nós vamos terminar hoje, se o Senhor assim permitir, nós vamos terminar o estudo desse texto hoje. Abra aí sua Bíblia então em Gênesis, capítulo 23, que fala sobre a morte de Sara e a forma como Abraão obteve a sepultura, o terreno, a propriedade da sepultura dela. Fala assim: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: de modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te. Darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata, de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna, e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Muito bem. Irmãos, na semana passada, quando nós começamos a estudar esse texto, nós dissemos que esse texto pode ser dividido em 3 etapas, são 3 fases da narrativa que vão tomando sequência aí, e a primeira delas, que eu passei para vocês, a primeira etapa delas, ela encerra uma lição. Há várias lições nesse texto, mas eu escolhi uma lição para cada uma das etapas. É importante, eu tenho frisado o seguinte: as lições que estão sendo apresentadas aqui, com exceção da última delas, não são lições que o autor bíblico diretamente queria ensinar. São lições que nós auferimos do texto, mas que o autor bíblico não quis frisar essas lições enquanto ele escrevia. Nós descobrimos essas lições, nós percebemos essas lições como lições
por assim dizer, acidentais. Ao longo da narrativa nós percebemos certas verdades, nós percebemos certas realidades bíblicas que são importantes para nós, mas que o autor bíblico não quis frisar, ainda que as deixasse transparecer. Já a última lição sim, parece ser uma lição fortemente ligada com aquilo que o autor bíblico quis frisar com essa história. A primeira lição, o primeiro enunciado que eu fiz aqui, olhando para essa narrativa, está nos versículos 1 e 2. E é assim, o enunciado é assim: o gigante da fé não está livre de tragédias. E eu falei sobre isso e eu classifiquei ou qualifiquei Abraão aqui como gigante da fé, porque vocês devem se lembrar que a narrativa do capítulo 22, que fala sobre o sacrifício de Isaac, acabou de acontecer. O ápice do livro de Gênesis, o ápice da carreira de Abraão como homem de fé chegou no capítulo 22. Ele mostrou, ele se revelou ali em Gênesis 22, Abraão se revelou ali como um homem extremamente fiel a Deus, obediente, disposto a seguir e a fazer tudo o que Deus mandasse, tudo isso pela fé, crendo que Deus cumpriria suas promessas por meio de Isaac, mesmo se ele sacrificasse Isaac em holocausto sobre um dos montes de Moriá. Então, o ápice da carreira de Abraão como homem de Deus, como homem de fé, como homem leal a Deus, obediente a Deus, foi narrado no capítulo 22, logo no capítulo anterior. Quando nós chegamos no capítulo 23, depois de todo aquele brilho, depois de toda aquela grandeza do capítulo 22, depois de toda aquela glória, Deus renova a sua promessa a Abraão, elogia Abraão, renova a sua promessa, reforça a sua promessa, acrescenta elementos à sua promessa. Depois disso tudo, então acontece o capítulo 23. É como se fosse uma descida abrupta nos ânimos aqui das pessoas que leem o livro, como se isso representasse essa descida abrupta. No momento, Abraão está no topo, agora está lá embaixo. A sua esposa, Sara, tão importante na história bíblica, a sua esposa tão dedicada ali a ele ao longo de tantos anos, uma senhora que mostrou-se ao longo da história, mostrou-se um pouco difícil em alguns momentos, uma senhora rude em alguns momentos também incrédula, em alguns momentos duvidando do que Deus iria fazer, mas independente de qualquer coisa, ela se tornou um exemplo que aparece no Novo Testamento. O modo como ela trata o seu marido é um exemplo que nós encontramos frisado por Pedro no Novo Testamento, e o papel dela como matriarca da nação de Israel é simplesmente incontestável. Então nós vemos essas coisas todas. Aqui Sara morre e aos pouquinhos então a narrativa vai dando lugar para uma outra geração. Sara morre aqui e na sequência então nós vamos ver também que aos pouquinhos Isaac vai tomando o cenário, Isaac e Rebeca vão tomando o cenário, e aí a história vai se voltar para a vida desse casal com seus filhos Esaú e Jacó. Depois a história prossegue um pouco mais e vai para uma nova geração, aí focalizando em Jacó com Raquel e Lia. Mas estamos então nesse momento de transição de gerações. Sara morre e nós vimos aqui nos versículos 1 e 2, estudando os versículos 1 e 2, nós aprendemos que o gigante da fé não está livre de tragédias. Há muitas mentiras sendo ensinadas por aí hoje em dia, dizendo que o homem de fé, ele está acima de qualquer tragédia, o homem de fé, ele está acima de qualquer problema, o homem de fé, ele é vitorioso na vida e nunca passa por grandes males, porque o diabo está amarrado, ele amarra o diabo e tudo mais, declara sua vitória, e assim as coisas são apresentadas pelos falsos mestres lá fora, e essas ideias não têm conexão nenhuma com a Escritura não mostra isso. A Escritura mostra os homens de fé passando por terríveis dificuldades. Talvez o exemplo maior disso nós encontremos no livro de Jó. Muito bem, mas nós já falamos sobre esse ponto 1 na semana passada. Quem quiser ver a exposição do primeiro ponto dos versículos 1 e 2 pode ver a gravação do sermão sobre os versículos 1 e 2.
Agora nós vamos para o segundo enunciado, são 3 enunciados. O segundo enunciado é o seguinte: o gigante da fé é exemplar na busca de seus interesses. E essa é a parte maior aqui da narrativa. É Abraão buscando cuidadosamente os seus interesses numa negociação, numa barganha bastante educada, cheia de protocolos, cheia de cuidados ali que revelam certos costumes da época nesse campo de negócios. Mas não deixa de ser uma barganha o que está acontecendo aqui. E esse trecho vai do versículo 3 ao versículo 16. É o trecho maior. Note bem, esse trecho é grande e fala sobre essa barganha, descreve essa barganha, descreve isso, eles ali negociando, os heteus oferecendo gratuitamente o seu campo, não havia muita sinceridade nisso, é claro, Abraão querendo comprar ali o campo, e tudo isso numa negociação ali bastante interessante, que nós vemos aqui refletindo os costumes daqueles dias ali. Mas em nenhum momento nós esquecemos que o problema que subjaz tudo isso, o pano de fundo disso tudo, é a morte de Sara. Constantemente é mencionado: sepulta ali sua morta. Eu quero sepultar a minha morta. Concede-me esse campo para que eu sepulte a minha morta. O tempo todo essa expressão sepultar a minha morta ou sepultar a sua morta, o tempo todo essa expressão aparece no texto, não deixando o leitor se esquecer que o que está acontecendo aqui está acontecendo por causa da morte de Sara. Não é uma negociação qualquer, não é uma negociação comum, como alguém que vê um terreno e quer comprar aquele terreno. Não, é uma negociação que tem por pano de fundo uma realidade, um fato fúnebre, um fato ligado à morte. Por isso, constantemente é mencionado aqui: sepulta a minha morta, para que eu sepulte a minha morta, para que você, Abraão, sepulte a sua morta. Sempre isso é repetido várias vezes, e não é por acaso. O objetivo é esse, é fazer com que nós saibamos, lembremos sempre que a negociação aqui está sobre um pano de fundo fúnebre, Abraão comprando um lugar para sepultar o corpo de Sara. E a terceira verdade que nós vamos estudar hoje é a seguinte: o gigante da fé experimenta desde já o cumprimento das promessas. Essa é a terceira verdade, o terceiro enunciado que nós temos aqui nesse texto. O gigante da fé experimenta desde já o cumprimento das promessas. Isso nós vemos nos versículos 17 a 20. Vamos então voltar para o item 2, o item que vai do versículo 3 ao versículo 16, e vamos analisar esse enunciado dessa verdade. O gigante da fé é exemplar na busca de seus interesses. Vamos olhar como isso aparece aqui no texto que está diante de nós. O texto diz assim, então: levantou-se, pois, Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et. Nós sabemos, os heteus habitavam a terra de Canaã. No último item nós vamos olhar para isso com mais atenção. Os heteus habitavam a terra de Canaã. Os heteus compunham um dos povos que habitavam ali naquela terra. O texto fala que Abraão se levantou, isso significa que ele terminou de cumprir o período designado para o luto. O luto, como eu disse na semana passada, envolvia alguns gestos ali bastante abruptos e bastante chocantes. Envolvia a pessoa se sentar sobre a poeira e jogar poeira sobre a cabeça, desgrenhar os cabelos, rasgar as vestes. Aqui nós vemos que parece que Abraão estava sentado ali ao lado do cadáver, e essa foi uma forma como ele realizou ali o seu serviço fúnebre, o seu gesto de luto ali, sentado ali ao lado do corpo de Sara. Ele se levantou, ou seja, o luto terminou, o período de luto acabou, ele se levantou desse período de luto, e aí ele se dirige aos heteus, aos filhos de Et. E note, eu vou apontar para vocês aqui algumas expressões presentes nesse texto, são expressões de respeito e de trato muito honroso.
Abraão, nessa negociação, ele mostra ser um homem extremamente respeitoso, extremamente honroso no modo como ele se relaciona com as pessoas. Ele mostra ser um homem assim. O homem de fé é assim. Ele tem essa postura honrosa, respeitosa. E há também, nessa negociação, há também expressões de cautela e de previdência. O fato dele ser um homem honesto, honroso, respeitoso, não faz com que ele seja um tolo, não faz com que ele seja alguém ingênuo, não faz com que ele caia em armadilhas, não. Ele mostra também cautela e muita previdência no modo como ele conduz as coisas. Então o que nós temos aqui? Nós temos um homem de fé que é exemplar na busca dos seus interesses. Ele é exemplar de que maneira? De que maneira esse gigante da fé é exemplar na busca dos seus interesses? Primeiro, ele se comporta de modo honroso e respeitoso. Ele é honesto, honroso, respeitoso, ele trata as pessoas com toda a dignidade e honra, ele age assim, esse homem de fé, na condução, aí, na busca dos seus interesses, ele age assim, e ele age com toda a cautela e previdência, porque ele sabe que pode ser enganado, ele sabe que pode ser lesado, e um homem de fé, ele não tem que viver sendo lesado, não tem que viver sendo enganado. Ele é cauteloso, ele é cuidadoso e é previdente. Muitas pessoas caem nas malhas de pessoas, de mestres mentirosos, de mestres que são enganadores e dizem, eu dou meu dinheiro para ele e ele faz o que ele quer, é problema dele com Deus. Não é assim o homem de fé. O homem de fé não conduz assim as suas coisas. O homem de fé não administra assim os seus recursos. O homem de fé não administra assim os bens que Deus lhe dá. Não. Ele é previdente, ele é cauteloso, ele é cuidadoso, ele avalia com atenção, ele não cai nas malhas de enganadores, ele não cai em armadilhas, ele tem inteligência, discernimento, e tudo isso, toda essa capacidade de discernimento, de inteligência, de habilidade para conduzir os seus negócios de modo a que ele não tenha prejuízos, tudo isso é somado a uma postura honrosa, respeitosa, educada e de trato elevado. É um exemplo Abraão aqui. Abraão é um exemplo aqui porque ele é assim, ele é respeitoso, ele é previdente, ele é cuidadoso com os negócios que ele faz para não ser enganado, ele é inteligente, ele tem discernimento, ele tem cautela, ele é previdente e ao mesmo tempo ele se relaciona de modo extremamente educado, sereno, polido, um alto trato com aqueles com quem ele se relaciona. Vamos observar isso aqui. Veja o que diz o versículo 3. Ele fala assim, Abraão começa o diálogo. Ele fala assim, sou estrangeiro e morador entre vós. Ele se coloca numa posição de alguém inferior. Ele se coloca assim, humildemente. Veja aqui o gigante da fé agindo de modo exemplar. Eu sou estrangeiro e morador entre vocês. Eu não tenho status de cidadão aqui, se aqui pudéssemos trazer essa linguagem para essa época. Eu não tenho status de cidadão aqui, eu não pertenço a essa terra, eu não tenho muitos direitos aqui. E ele prossegue, dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morte. O que ele está dizendo? Olha, eu não quero a terra de vocês para eu desfrutar dela. Eu não quero a terra de vocês para tomá-la de vocês e ter o desfrute dessa terra de vocês, explorar essa terra de vocês aí, como estrangeiro que eu sou, não. O que eu quero é apenas a posse de sepultura. É o que eu quero. Eu só quero isso. Então, ele é bastante educado na sua humildade, e esse versículo que ele mostra que ele também é bastante previdente. Ele diz, o que eu quero é apenas a posse de sepultura. Responderam os filhos de Et dizendo, e vejam aqui você vai ver essa expressão muitas vezes, a expressão ouve-nos. Ouve-nos é uma expressão que aparece bastante, ou ouve-me ou ouve-nos. Ouve, essa expressão, esse verbo, esse convite à pessoa escutar, é
uma expressão de extrema, de elevada educação, é um pedido humilde. É como se eu estivesse diante de alguém muito elevado, eu estou pedindo uma audiência para essa pessoa. Estou suplicando a essa pessoa que me conceda do seu tempo e escute o que eu tenho a dizer humildemente. Essa expressão, então, é uma expressão de muita educação naqueles dias. E nós percebemos que essa expressão aparece bastante aqui. Ouve-me. É um pedido, é uma súplica de alguém inferior a alguém superior, pedindo uma audiência, pedindo a sua atenção, implorando pelo seu tempo. Então, os filhos de Et agem assim também, eles são educados também. Eles dizem, ouve-nos, Senhor, eles dizem. Tu és príncipe de Deus entre nós. Abraão já era reconhecido ou como um profeta de Deus, ou aqui como um grande príncipe. Essa expressão príncipe de Deus pode significar as duas coisas. Alguém que é pertencente a Deus, um instrumento de Deus ali naquela terra, ou alguém que é muito elevado, que é muito importante, um príncipe de Deus. Pode significar as duas coisas. Eles reconhecem, eles estão se colocando como humildes diante dele. Isso mostra que Abraão era um homem poderoso. Nós temos que nos lembrar que Abimeleque, quando foi procurar Abraão, no capítulo 21, foi procurar Abraão porque estava com medo do poder dele. Ele percebeu que Abraão era um homem muito poderoso e ele quis fazer um pacto de não agressão com Abraão. Vocês se lembram disso? No capítulo 21, Abimeleque e Ficol, seu comandante Ficol, foram até Abraão e pediram para fazer uma aliança, um pacto de não agressão com ele. Por quê? Porque eles sabiam que Abraão era um homem poderoso, inclusive em termos bélicos. Ele tinha dinheiro e tinha um exército. Então nós percebemos aqui que os filhos de Et reconhecem isso e se dirigem a Abraão com temor. Mas Abraão nem por isso perde a sua postura de humildade, de boa educação e de fineza. Veja o que os filhos de Et dizem. Tu és príncipe de Deus entre nós. Eles dizem, você é um grande príncipe, um príncipe abençoado entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Sempre aparecendo aqui, tua morta, tua morta, tua morta. Sempre aparecendo. O autor Moisés quer frisar isso, quer que nós não esqueçamos que o assunto aqui está ligado à morte de Sara. E vejam, eles oferecem gratuitamente qualquer sepultura. Aqui, nós não sabemos se existe sinceridade nisso ou se isso é apenas um costume da época. Nós não sabemos. Pode ser um trato cultural. Pode ser um costume comum naqueles dias, a pessoa oferecer gratuitamente. Mas essa oferta gratuita não tem muito significado no mundo real. Pode ser que seja apenas uma forma, um protocolo, uma expressão cultural de boa educação. Nós talvez tenhamos isso aqui no Brasil também, não sei se já aconteceu com você. Vai alguém na sua casa, você está super cansado e a pessoa não vai embora. A pessoa fica lá 10 horas da noite, 10h30, no vez tem que trabalhar, 11 horas da noite a pessoa lá, 11h30 da noite a pessoa lá, quase meia-noite a pessoa lá. Aí de repente a pessoa se levanta e fala, vou embora. O que você diz? Não vai não, é cedo. Você quando diz isso, você está mentindo para a pessoa? Não, você não está mentindo para a pessoa. Mas é uma expressão da nossa cultura, é um costume nosso fazer isso. Na verdade, no nosso coração, ele está pensando assim, olha, realmente é hora de você ir embora porque eu estou cansado e eu preciso dormir e já passou da hora, eu estou até assustado você estar aqui ainda, já é mais de meia-noite, estou até assustado de imaginar que você vai ficar tanto tempo. Mas nós, na nossa cultura, nós reagimos assim. Na nossa cultura nós dizemos assim, é cedo ainda, você não quer mais um café? E pior é que tem gente que fala, tá bom, então se é cedo eu vou ficar um pouco mais. As pessoas não entendem que isso é só uma expressão cultural. E ela fala, então eu vou ficar até umas 2 da manhã, e fica até 2 da manhã na sua casa. Aqui pode ser que isso esteja acontecendo. Os filhos de Et estejam dizendo, não, nós damos para você uma sepultura, você não tem que pagar nada não. Mas não se esperava. A expectativa deles não era que Abraão dissesse, ótimo,
Muito bom, muito obrigado. Então eu vou pegar aquela sepultura lá. Não se esperava isso. Talvez o que nós tenhamos aqui seja apenas isso, uma expressão de educação, de fino trato cultural, sem nenhuma relevância como uma oferta mesmo, sincera mesmo, mas apenas uma expressão assim como eu falei. Aí o texto diz o seguinte: então se levantou Abraão. Veja agora aqui o que Abraão faz. Abraão se inclinou diante do povo da terra. Ele tinha acabado de ser chamado de príncipe. Tinha acabado de ter o seu lugar reconhecido como homem importante. O que ele faz? Ele se inclina diante do povo da terra. E o texto prossegue dizendo, diante dos filhos de Et. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma expressão de educação e uma expressão de cuidado, de previdência. Ele está fazendo isso diante de testemunhas. Ele está sendo educado, fino, polido e ao mesmo tempo está se cercando de testemunhas. Ele é inteligente. Abraão é muito inteligente. Ele está realizando todos esses atos, que são atos que compõem um protocolo de transação comercial. Ele está realizando isso diante de testemunhas inúmeras, de várias testemunhas. E aí o texto prossegue. E lhes falou dizendo, se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, de novo o texto fala isso, veja o que ele diz, ouvi-me. Mais uma vez ele mostra a sua humildade. Ouvi-me, ele diz. E na sequência ele apresenta mais uma evidência da sua cautela, da sua previdência. Ele diz, intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar. O que ele quer? Ele quer o campo de Efron, filho de Zoar. Mas ele faz o que? Ele pede para que os filhos de Et conversem com Efron. Ou seja, Abraão está trazendo para si, ele está gerando testemunhas para que o negócio que ele vai fazer tenha uma comprovação válida por várias pessoas ali. Naqueles dias não havia cartório para você selar ali o seu negócio, para vocês. Não havia ali uma escritura ali escrita que você pudesse registrar num cartório. Não havia, essas coisas não existiam na época. Então o que nós temos aqui é Abraão se cercando de pessoas que vão poder dizer, não, nós participamos dessa negociação. Nós vimos o que aconteceu. Nós sabemos que essa propriedade realmente foi passada para Abraão. Nós sabemos disso porque nós mesmos intercedemos junto ao antigo proprietário e falamos com ele, assistimos tudo aquilo acontecer. Então Abraão, além de educado, ele vai mostrando essa sua postura como homem previdente, cuidadoso, inteligente. E o texto prossegue. Para que ele me dê a caverna de Macpela. Macpela significa duas tumbas. Então tudo indica que era uma caverna onde era possível sepultar duas pessoas lá. Os patriarcas foram sepultados ali, em Macpela, na caverna de Macpela. E o texto fala, caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que Madê, e aí ele realça de novo, pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Olha, eu quero comprar, eu não quero de graça. Por quê? Há comentaristas que dizem o seguinte, olha, se Abraão aceitasse como uma dádiva, aquilo não entraria para Abraão como algo da sua propriedade mesmo. Ele teria a posse daquilo apenas, mas ele não teria a propriedade daquilo. Se ele aceitasse a dádiva, olha, fica com você, a qualquer momento o antigo proprietário poderia requerer de volta aquela propriedade, aquele terreno. Então Abraão não quer isso. Para ele não interessa, para Abraão não interessa ganhar de graça o terreno, porque ele sabe que isso não lhe daria segurança jurídica na transação. Ele sabe que se ele ganhasse de graça o terreno, num tempo qualquer futuro, ali talvez até os descendentes ali dele tivessem dificuldades com os descendentes de Efron. Então ele não quer isso, ele quer pagar para ter não só a posse, mas a propriedade mesmo daquele campo e assim desfrutar de tranquilidade naquela transação. E ele fala isso, intercedei por mim para que
que eu possa dar a ele o devido preço dessa sepultura. E aí, de repente, o cenário muda, sem avisar. O que aparece aqui no versículo 10? Aparece no versículo 10, de repente, Efrom. E aí nós falamos, onde eles estão? Porque o texto diz, ora, Efrom, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão. Então, Efrom aparece. E na sequência, nós aprendemos que o que acontece agora aqui acontece na porta de uma cidade. Então, parece que no versículo 10 o cenário mudou, mas o autor bíblico não avisou que o cenário mudou. Ele não contou para nós, ele não colocou um versículo depois do versículo 9, dizendo assim, então eles foram até a cidade de Efrom, o Eteu, e o chamaram e ele compareceu ali na porta da cidade. Esse versículo não existe. Esse versículo fica sendo presumido aqui, antes do versículo 10. No versículo 10 ele já aparece, Abraão já aparece diante de Efrom. E o texto diz assim, ora, Efrom, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Et. Veja quantas testemunhas existem lá. Efrom se senta no meio dos filhos de Et. E prossegue, respondeu Abraão, ouvindo os filhos de Et. Veja mais uma vez o cuidado de Abraão. Os filhos de Et estão escutando o que Efrom vai dizer. A saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade. Aqui o indício de que estão na porta da cidade. Todo mundo estava vendo. Abraão teve esse cuidado de fazer com que toda aquela transação fosse testemunhada por todo mundo. Os filhos de Et, todos que estavam ali, todos que passavam pela porta da cidade. Aliás, nós sabemos que naqueles dias, o lugar onde as transações eram feitas era exatamente na porta da cidade. Ali as pessoas se sentavam ali, na porta da cidade, e ficavam ali, naquele local ali, para fazer as suas negociações ali diante, inclusive, das autoridades da cidade. E veja o que diz o versículo 11. De modo nenhum, meu Senhor, agora é Efrom falando. Vamos ver o que Efrom fala. De modo nenhum, meu Senhor, ouve-me. De novo. Veja como aqui existe todo esse cuidado, toda essa troca de gentilezas. Né? Senhor, me escute, por favor, conceda-me do seu tempo para me escutar. Ele diz, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Será que essa oferta era sincera? Ou será que era apenas aquele costume, aquela gentileza cultural sem conteúdo real, sem sinceridade, por assim dizer, na oferta? Tudo indica que era na realidade uma expressão de gentileza cultural apenas. Efrom não estava disposto a dar nada para Abraão. Aí vem o versículo 12. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra. Mais uma vez a sua polidez, a sua educação. E falou a Efrom na presença do povo da terra. Mais uma vez a sua previdência, o seu cuidado. Dizendo, mas se concordas, ouve-me. Peço-te, novamente a expressão de educação. Darei o preço do campo, mais uma vez a expressão de cautela. Toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Mais uma vez a ênfase no pano de fundo que é a morte de Sara. Respondeu-lhe Efrom, até cansa disso. Né? Você já assistiu uma negociação entre duas pessoas que estão ali barganhando, negociando ali a compra ou a venda de um terreno, de uma propriedade? É cansativo, cansa. Aqui na narrativa, a narrativa também é meio cansativa, não é? Esse vai e vem, toda essa formalidade, não, deixa para lá, não, faz assim, faz... No Brasil é diferente, né? No Brasil cada um puxa mais, não tem essa gentileza de baixar o preço ou de querer dar, não existe isso no Brasil. Mas de qualquer modo é longo, é cansativo, né? Toda aquela formalidade, todo aquele costume de barganhar, de discutir, de ver como vai ser, como não vai ser, tudo isso cansa. Aqui a narrativa é disso, a narrativa de uma barganha comercial, uma barganha referente a um imóvel naqueles tempos. E isso tinha esses costumes todos, passava por todo esse ritual aqui que nós estamos vendo aqui. Respondeu-lhe Efrom, meu senhor, ouve-me.
De novo ele mostrando aí toda a sua humildade, e ele diz assim, agora vem mais um passo nessa barganha, mais um passo nesse protocolo, nesse costume aí presente naqueles dias. Um terreno que vale 400 ciclos de prata, ele diz. O que ele está falando? Ele está dando preço. Dizendo, olha, o que eu quero nesse terreno é 400 ciclos de prata. Aí a pergunta que fica é, era muito ou pouco? Nós não sabemos. Não sabemos porque não sabemos quanto pesava 400 ciclos de prata de acordo com a moeda corrente entre os mercadores, que foi o peso que foi acordado entre eles. Nós não sabemos quanto era 400 ciclos de prata. E não sabemos quanto custava um terreno naquela região, naquela época. Então não dá para saber se é muito ou se é pouco. Não sabemos. Eu acho, conhecendo esse lado aí dos vendedores e compradores de imóveis, eu acho que foi uma facada. Eu acho que foi um preço alto. Tenho essa impressão. Eu acho que ele falou um preço alto, e logo em seguida afirmou que aquele preço era baixinho, que não era nada. Ele diz assim, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? O que ele está dizendo aqui? Isso não é nada, baratinho, 400 ciclos de prata. Na minha opinião, a impressão que eu tenho é que 400 ciclos de prata era um preço bem alto. E Efron quis reduzir o impacto causado pelo enunciado desse valor, dizendo que aquilo não era nada. O que é isso entre mim e ti? O que é 400 ciclos de prata? Isso não vale nada, uns trocadinhos aí quaisquer. Ele está dizendo isso aí, talvez para abrandar o impacto do preço que ele tinha falado. Então chegamos aqui então num valor. Toda essa lenga-lenga, né? Todos esses gestos, né? Todo esse processo, e se curva, ouve-me, e interceda, e não, toma de graça eu não quero, eu quero pagar. Não, toda essa formalidade, tudo isso chega no ponto que interessava aos dois. Quanto é esse bendito terreno? Chega finalmente nesse ponto. E então o preço é dado, 400 ciclos de prata. E o que faz Abraão então? Tendo Abraão ouvido isso a Efron, pesou-lhe a prata de que este lhe falara, e ele faz isso como? Diante dos filhos de Et. Ele pesa a prata diante dos olhos de todas aquelas testemunhas, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. No versículo 18, fala que ele fez isso na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E aí então chega-se ao fim a negociação entre Abraão e Efron. E o que nós temos então aqui? Temos isso. Temos um homem de fé que é honroso, que é polido, que é educado, que é humilde e que ao mesmo tempo é cauteloso, é um homem cuidadoso, é um homem que faz as coisas com sensatez, se precavendo de problemas no futuro e se precavendo de ser lesado, de ser enganado no presente. O homem de fé é assim. O homem de fé é assim na condução dos seus interesses. Se você tem interesses profissionais, acadêmicos, financeiros, patrimoniais, como você deve se comportar na busca desses interesses? O livro de Gênesis fornece um exemplo maravilhoso nessa história. Como devemos ser? Devemos ser enganadores? Devemos ser espertalhões, como tantos aparecem por aí? Devemos mentir? Devemos mentir para tentar
passar uma coisa que não é real, enganar a pessoa que está ali diante de nós, negociando conosco. É assim que deve ser. Quando nós lemos esse texto e nos deparamos com um homem de fé lidando com uma questão própria da nossa experiência do dia a dia, nós percebemos que não é assim. Nós não temos que ser pessoas rudes, não temos que ser pessoas amargas, mal educadas, grosseiras, ofendendo as pessoas, gritando com as pessoas, brigando com as pessoas. Não temos que ser assim e não temos que ser espertalhões. Nada disso. O homem de fé, ele tem outra postura. Nós, os crentes, devemos ser educados na nossa língua, no modo que nós falamos, no uso da nossa língua, nós devemos ser polidos, devemos ser educados, nós não devemos usar palavras sujas, nós não devemos adotar posturas sujas, feias, baixas. Nós não podemos adotar essas posturas na condução das nossas coisas, na condução dos nossos relacionamentos. Nós não podemos fazer isso. Há crentes que falam palavrões, há crentes que têm atitudes feias, há crentes que têm atitudes vergonhosas, imaturas, há crentes que são agressivos, ásperos, mal educados, grosseiros, pessoas que fazem com que os outros se sintam mal na presença delas. Há crentes que são malandros, que são mentirosos, que são espertalhões, que tentam enganar o seu chefe, o seu patrão, que tentam enganar o seu professor, que são desleais nos contratos, que tentam enganar o dono da casa que eles alugaram, que não pagam seus aluguéis, que entregam a casa toda destruída e não cumprem os seus contratos. Há crentes que são malandros, há crentes que são espertalhões e se apresentam como crentes. É muito triste isso. Quando nós olhamos para essa história, nós vemos que o homem de fé, essa fé que ele tem não é algo à parte, não é algo separado da sua vida, não. Essa fé causa algum impacto no seu dia a dia. Uma das coisas que causa esse homem é um homem de fácil trato, é um homem polido, homem honroso no seu tratamento com as pessoas. E é um homem também honesto, é um homem inteligente, é um homem moderado, não é um bobalhão, mas não é um espertalhão. Não é um bobalhão que se deixa enganar, que se deixa lesar gratuitamente pelos outros. Ele não faz isso, ele é cuidadoso com o seu patrimônio, mas também não é um espertalhão tentando enganar ninguém. É muito importante isso, porque nós aprendemos no Novo Testamento, nós aprendemos que a pessoa que não é assim, a pessoa que não tem esse perfil, o crente que não tem esse perfil, corre um sério perigo. Eu gostaria que vocês olhassem um versículo que há no Novo Testamento sobre esse assunto, e é um versículo relacionado à postura dos pastores. Veja o que diz 1 Timóteo 3,7. Paulo fala aqui sobre os pastores, como devem ser os pastores. E isso acaba por ser aplicável a qualquer pessoa. Veja o que diz aqui, 1 Timóteo 3, no versículo 7. Ele fala assim: pelo contrário, falando sobre o bispo, sobre o pastor. Pelo contrário, é necessário que ele, o bispo, tenha bom testemunho dos de fora. Ou seja, o homem de Deus, aqui falando do pastor, ele tem que ter um bom testemunho dos de fora. Será que só o pastor? Claro que não, porque aqui nós aprendemos que o pastor tem que ser modelo para os demais. Ora, se ele tem que ser modelo para os demais, então isso significa que os demais também têm que ter bom testemunho dos de fora. E bom testemunho em que campo? No seu dia a dia. Bom testemunho na forma como você trata as pessoas e no modo como você conduz os seus negócios. Isso é ter bom testemunho. Como é que eu obtenho bom testemunho dos de fora? Eu obtenho bom testemunho dos de fora na forma como eu os trato e na forma como eu administro, como eu conduzo os meus negócios com eles. Se eu sou um homem mal educado, rude, grosseiro, uma pessoa difícil de se lidar, eu não terei um bom testemunho dos de fora. Se eu for um homem enganador, espertalhão, tentando dar rasteira nas pessoas, desleal e infiel nos meus contratos, eu não terei bom testemunho dos de fora. Se eu pego emprestado e não devolvo, se eu tento enganar os outros, eu não vou ter bom testemunho dos de fora. Então, ele diz isso, Paulo diz isso, que o pastor ele tem que ter bom testemunho dos de fora. Por quê? Por quê? Nós pensamos, porque realmente é chato, né? Alguém sair na rua, ter que abaixar a cabeça,
tem que ficar com vergonha dos outros, sim, isso é ruim mesmo. O homem de Deus, o crente, tem que poder andar de cabeça erguida. Ele tem que poder andar de cabeça erguida. E se alguém acusá-lo, essa acusação tem que ser falsa. Se acusá-lo com razão, aí complica tudo. Então, de fato, esse conselho existe para que nós nos sintamos melhor no nosso convívio com as pessoas. Para que nós não saímos na rua e as pessoas olhem para nós e falem, olha lá aquele cavalo que não sabe falar com ninguém, parece um animal tratando as pessoas. Olha que safado, olha aquele safado malandro, olha que dá golpe em todo mundo. Nós não podemos ter essa fama. Eu conheço crentes que têm essa fama. Nós não podemos ter essa fama em hipótese nenhuma. O homem de fé não pode ter essa fama. Agora, o texto aqui mostra que não é somente por isso. Vejam a sequência que o texto fala assim, a fim de não cair no opróbrio. O que é opróbrio? Vergonha e acusação. Isso é opróbrio. É a vergonha que vem das acusações. O homem de Deus não pode cair nessa vergonha procedente de acusações. Ele não pode cair nessa vergonha que vem de insultos, que alguém olha e fala assim, olha lá, olha ali aquele homem que trata mal as pessoas, aquele grosso, aquele cavalo que só dá coice nos outros, aquele sem educação, olha ele ali. Olha ali aquele homem que engana os outros, que dá golpes, que não paga ninguém, olha ali aquele safado. Isso é opróbrio. O crente não pode cair no opróbrio, ele não pode. E se ele não agir como Abraão, que foi um homem honroso, um homem honrado, um homem respeitoso e também um homem honesto nos seus negócios, inteligente, sensato nos seus negócios e claro nos seus negócios e tudo mais, ele vai cair no opróbrio, nas acusações, na vergonha, nos insultos, nas reprovações, ele vai cair nisso. E pior, o texto acrescenta algo pior aqui. Ele vai cair no opróbrio e no laço do diabo. O que é isso? O que é o laço do diabo? Nós não temos a explicação clara do apóstolo Paulo aqui. Pode ser o laço em que o diabo caiu e ele perdeu sua posição, pode ser isso. O laço que o diabo caiu. O diabo caiu numa armadilha e ele perdeu a sua posição, se tornou no que ele é. Ou pode ser o laço que o diabo prepara para destruir a vida dos outros. As duas coisas são possíveis. Se o homem crente, se a mulher crente, se o cristão não tiver bom testemunho dos de fora, essa pessoa vai cair em opróbrio, em acusações, insultos, reprovação. Os de fora vão apontar o dedo para ele dizendo, ali vai alguém de péssimo caráter, de péssimo testemunho, de péssima conduta, e além disso essa pessoa poderá cair numa armadilha. A armadilha que destruiu o diabo ou a armadilha que o diabo prepara para destruir a pessoa. Essa pessoa estará fadada à destruição da sua vida moral, do seu patrimônio. Tudo isso essa pessoa poderá experimentar. Destruição, devastação, porque vai cair na armadilha, vai cair num laço, como diz aqui o texto. Um laço que o próprio diabo armou ou o laço que pegou o próprio diabo. Muito bem, isso aí tudo nós aprendemos no ponto 2. O gigante da fé é exemplar na busca de seus interesses. Aprendemos isso nos versículos 3 a 16. Você é um crente? Você já recebeu Jesus Cristo em sua vida? Você é uma pessoa de fé que crê no Senhor? O aceitou, o recebeu? Se você é alguém assim, então você tem que ser exemplar na busca dos seus interesses, no trato com as pessoas, na condução dos seus negócios. Você tem que ser exemplar. Tem que ser previdente, tem que ser cuidadoso, tem que ser cauteloso, inteligente, mas não pode ser desonesto e espertalhão. Tem que ser bondoso, tem que ser humilde, tem que ser educado. Tudo isso tem que existir na sua vida, no trato com as pessoas lá fora, para que você não caia no opróbrio e no laço do diabo. E finalmente o texto termina, os 4 últimos versículos. Encerram aqui mais uma lição. E a lição é a seguinte: o gigante da fé experimenta desde já
o cumprimento das promessas. Como assim? Veja, o texto diz assim: assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor. Abraão comprou uma propriedade até que grandinha. Não era só a caverninha, não. Ele comprou ali tudo que havia ao redor, tudo aquilo envolvia a caverna. O campo, a caverna, o arvoredo e todo o limite ao redor. Ele comprou lá esse espacinho aí. Ele comprou isso e o texto diz: isso se confirmou por posse a Abraão na presença dos filhos de Et, de todos que entravam pela porta da sua cidade. Depois que ele comprou, o texto fala, ele sepultou Sara, sua mulher, no campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Ele realça isso. Ele comprou essa terra, esse pedacinho de terra, na terra de Canaã, dos filhos de Et. Ele repete mais uma vez, é enfático isso. Por que será que ele repete tanto isso? E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que ele estava em posse de sepultura. Realça isso de novo, ele comprou aquele campo. Aquele campo é dele, com testemunhas, com pessoas que assistiram tudo, todo um processo legítimo, honesto. Aquele campo, sem dúvida nenhuma, é de Abraão. Não há nada, nem ninguém que possa questionar essa realidade. É dele mesmo. E eu peguei esse trechinho, 17 a 20, para mostrar que o gigante da fé experimenta desde já o cumprimento das promessas. Que promessa Abraão está experimentando aqui? Bem, se você olhar as promessas que Deus fez a Abraão, você vai aprender que Deus prometeu a Abraão aquela terra, a terra de Canaã. Toda a terra de Canaã, tudo. Ele prometeu tudo. E o que nós temos aqui? Nós temos aqui mais um pedacinho da terra que é dado a Abraão ainda na época dele. Nós aprendemos no capítulo 21 que ele obteve o poço ali na terra de Abimeleque. Ele já tinha um pedacinho lá, já era dele. O poço ali na terra de Abimeleque, no capítulo 21, nos versículos 28 a 34, nós aprendemos: Abraão teve o seu direito, a sua propriedade do poço reconhecida por Abimeleque. É um pedacinho pequeno, mas é dele. Abimeleque reconhece como sendo dele, aquele poço de Abraão. Agora que ele tem mais um pedaço maior da terra de Canaã. Ele tem mais um pedacinho agora e ele está dessa forma desfrutando já nos dias dele algo da promessa que Deus havia feito. Para lembrar, veja o que diz Gênesis 15. Veja Gênesis 15, o que fala aí nos versículos 18 a 20. Fala assim: naquele mesmo dia, Gênesis 15, 18, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Olha o tamanho da terra. Ele fala: eu estou dando essa terra desde o rio do Egito, é um riozinho que tem ao sul de Israel, até o grande rio Eufrates, lá no norte, lá para cima, onde termina, onde o rio Eufrates começa, lá para cima, no norte. E ele fala: o queneu, aqui ele fala dos povos que habitavam essa terra, o quenezeu, o cadimoneu, e olha o versículo 20, o eteu. De quem Abraão comprou essa terra? Dos filhos de Et. Ou seja, Deus já está dando um pedacinho da terra dos heteus para Abraão. Abraão está desfrutando lentamente, devagarinho, ele já está entrando devagarinho na posse da promessa. Ele está experimentando uma promessa que é para o futuro. Essa promessa nem se cumpriu ainda. A posse completa da terra não se cumpriu ainda. Vai se cumprir quando o Senhor Jesus voltar. Nós sabemos disso. Mas Abraão já experimentou um pedacinho da promessa. Nós sabemos
que nos dias de Davi, a posse da terra se expandiu de norte a sul. Nos dias de Salomão, a posse chegou, a propriedade da terra chegaram aos seus limites mais intensos. Lá no norte, lá no sul, dominaram toda aquela região. Hoje, agora notem, essa posse deveria ser para sempre. Hoje o povo de Israel não tem essa propriedade, não tem isso. Se você for a Israel, você vai ver que Israel, a terra de Israel, prometida a Abraão, está dominada por vários enclaves ali. Tem lá a Cisjordânia, tem a faixa de Gaza, são vários enclaves ali dentro ali que não pertencem a Israel, pertencem a esses povos todos aí. Mas nós aprendemos em Ezequiel 36, veja aí na sua Bíblia, Ezequiel 36, nós aprendemos que um dia, no futuro, essa promessa de Deus a Abraão vai se cumprir totalmente. Veja aí Ezequiel 36, veja o versículo 24. 36, versículo 24, veja o que está reservado para Israel no futuro. Aqui sim, Ezequiel fala do cumprimento completo dessa promessa de posse da terra de Canaã. Fala assim, Ezequiel 36, versículo 24. Fala assim, Deus falando aos judeus: tomar-vos-ei, aos judeus, de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Olha que é a promessa. É a promessa dada a Abraão. Então, e ele diz mais, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Deus fala, haverá o dia em que vocês vão experimentar a promessa dessa terra se cumprindo. E não somente isso, vocês também vão experimentar o perdão dos pecados. É o que Paulo fala em Romanos 11. Todo Israel será salvo. De Sião virá o libertador, diz Romanos 11, que apartará de Jacó as suas iniquidades. O texto aqui diz que isso acontecerá um dia. A terra de Canaã, a terra de Israel prometida a Abraão, finalmente vai ser dada à sua descendência. Veja o 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E aí ele repete, habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. O Ezequiel fala, reproduzindo as palavras do Senhor, ele diz, vocês, israelitas, um dia vão experimentar plenamente a promessa que Deus deu a Abraão. E não somente isso, vocês não terão somente a terra e viverão lá, plantando e vivendo ali em paz. Isso nunca aconteceu na história de Israel, nunca. Isso aqui que é dito em Ezequiel 36, isso nunca se cumpriu. Nunca aconteceu do povo ter a terra, possuí-la com tranquilidade, com serenidade, e todos ali transformados, com o coração transformado, servindo somente ao Senhor. Isso nunca aconteceu. Mas Ezequiel 36 fala que isso vai acontecer um dia. É a promessa feita a Abraão se cumprindo de modo completo, o povo dominando totalmente a terra que Deus deu aos seus antepassados. E mais, o povo sendo convertido, transformado, o Espírito Santo habitando em cada judeu, em cada israelita, e ele se lembrando dos seus pecados e se arrependendo dos seus pecados. Então essa promessa, mais tarde, ela abrangeu muito mais do que a terra. A terra sim, mas muito mais do que isso, a conversão de toda a nação. Aqui, porém, Abraão experimenta um pedacinho dela.
Abraão olhava para o campo de Macpela, olhava para aquele campo de Efron, ali para onde havia a caverna de Macpela. Abra aquilo. Ele falava, isso aqui é meu. Ele dizia, isso aqui é meu. Olhava para o poço e dizia, isso aqui é meu. Eu estou desfrutando já. Estou desfrutando desde já dessa terra que Deus prometeu para mim e para minha descendência para sempre. O homem de fé, ele desfruta desde já do cumprimento das promessas. Em alguma medida, ele desfruta desde já do cumprimento das promessas. E nós que somos crentes, nós também temos promessas. Nós já desfrutamos de algo dessas promessas? Bem, nós aprendemos que está reservado para nós uma herança de paz. Nós já desfrutamos de paz? Sim. Nós já desfrutamos um pouco da paz que um dia desfrutaremos no futuro. Um dia habitaremos numa cidade de paz, em comunhão com o nosso Deus para sempre. Nós já desfrutamos dessa promessa hoje? Sim. A Bíblia diz que o crente, ele é dominado por uma paz que o mundo não pode entender. Nós já desfrutamos um pouquinho dessa promessa de paz que está reservada para nós. A Bíblia fala que um dia estaremos na presença do nosso Deus, desfrutando plenamente da comunhão com Ele. Nós o veremos face a face, nós o veremos como Ele é. Será que nós já desfrutamos um pouquinho dessa promessa? Sim, nós já desfrutamos. O Senhor Jesus já está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não nos deixou órfãos, Ele está conosco por meio do Seu Espírito, de modo que nós desfrutamos da Sua presença desde já. Mesmo a promessa ainda não tendo se cumprido, nós já desfrutamos um pouco dessa promessa, andando na presença dEle, desfrutando da comunhão com Ele. Nós aprendemos também, em Romanos 13, que vai alta noite e vem chegando o dia. Fala que o dia da nossa redenção plena está chegando. Mas ele fala também que nós podemos desde já desfrutar dessa promessa que está chegando. Como? Romanos 13, dos versículos 11 a 14, diz o seguinte: nós podemos desfrutar um pouquinho dessa promessa, desse dia santo que está chegando, nos vestindo desde já das roupas do dia. Jogarmos fora as roupas da noite, as roupas da iniquidade, as roupas sujas da noite. E podemos desde já desfrutar dessa promessa, nos revestindo com as roupas do dia, as roupas da luz, as armas da luz, as vestimentas dignas de quem anda em pleno dia. Romanos 13 mostra isso. Eu posso desfrutar desde já da grande beleza e santidade das promessas que hão de chegar um dia. Eu posso desfrutar delas desde já, usando agora, durante a noite, as roupas do dia, as roupas da pureza, da retidão e da verdade. O homem de fé, o gigante da fé, esse homem, ele desfruta desde já, ele experimenta desde já o cumprimento das promessas. Se você é um crente, lembre-se dessas 3 lições. O gigante da fé não está livre de tragédias, lembre-se disso. O gigante da fé é exemplar na busca de seus interesses, lembre-se disso, haja assim de modo exemplar. E o gigante da fé experimenta desde já o cumprimento das promessas. Se você é um crente, todas essas verdades se aplicam a você. Se você não é um crente, essas coisas não se aplicam a você, exceto talvez a realidade das tragédias. Para que você desfrute da totalidade do ensino de Gênesis 23, é necessário que você seja um gigante da fé. Como? É necessário que você se aproxime do Senhor Jesus Cristo e diga: Senhor, eu sou um pecador e ando longe do Senhor. E eu sei que o salário do pecado é a morte, eu sei disso. Mas eu aprendi no Evangelho que Jesus Cristo morreu essa morte, que Ele padeceu em meu lugar. Eu deveria morrer porque eu sou o pecador, mas Ele morreu a morte que era devida a mim. Eu sei que Ele me substituiu naquela cruz, na cruz do Calvário. Eu agora creio nele, e crendo nele eu peço
que o benefício dessa santa substituição seja aplicado à minha vida e o Senhor me salve. Eu quero ser um homem de fé. Eu quero ser um homem que é diferente no trato com as pessoas deste mundo. Eu quero ser exemplo nisso tudo como um discípulo de Jesus. E eu quero, desde já, experimentar em alguma medida as santas e maravilhosas promessas que o Senhor enunciou para todos aqueles que creem no seu Filho. Diga isso ao Senhor e seja, a partir de hoje, um crente no Cristo ressurreto. Vamos orar, encerrando o culto desta noite. Senhor Deus, muito obrigado pelo tempo que tivemos aqui. Obrigado por esse capítulo tão importante, tão rico. Um capítulo que mostra realidades importantes para nós no nosso dia a dia. Muito obrigado por isso. Nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe, para que estejamos preparados para os dias da dor. Como pessoas de fé que somos, sabemos que não estamos vacinados contra isso. Por isso, prepare-nos, Senhor, para esses dias. Também queremos pedir que o Senhor nos torne exemplos no trato com as pessoas lá fora, tendo bom testemunho dos de fora, na condução dos nossos negócios, que em tudo nós sejamos exemplo para as pessoas que olham para nós. E que também nós desfrutemos, desde já, das promessas que o Senhor fez para nós. Promessas de paz, promessas de comunhão direta com o Senhor e promessas de santidade. Que desfrutemos isso desde já. E aqueles que ainda não te conhecem, que através dessa mensagem possam conhecer o Senhor, possam nascer de novo e andar nos seus caminhos. Pedimos essas bênçãos, pedimos que o Senhor nos dê uma semana de paz na sua presença e que o Senhor nos abençoe, para que em breve, livres de qualquer perigo, nós possamos nos reunir novamente na igreja. Pedimos essas bênçãos, pedimos por todos que nos assistiram e o fazemos em nome de Jesus. Amém.